O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Oba, hoje é quinta-feira e a gente tem aqui com vocês o Empreendedor em Ação, nosso programa semanal, gente. Você que curte a Rádio Unimontes já sabe, toda quinta-feira às 18 horas nós temos aqui o Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração, de aprendizado para você que é empreendedor, que é aspirante ao empreendedorismo. Eu sou a Ariane Galdini, sua anfitriã nessa jornada empreendedora, e o nosso programa tem apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóis e da Impremix. E hoje nós temos um convidado aqui muito bacana para falar de um tema que pode parecer aí um bicho de 7 cabeças para muito empreendedor, mas que pode ser também um grande aliado no desenvolvimento dos negócios e também na realização de sonhos. E para nos ajudar, nós recebemos aqui o Felipe Machado Guerra, que é assessor de investimentos e gestor do único escritório com selo G20, selo Top Tier, renda variável e renda fixa, bem como referência Top NPS em nossa região. E é lógico que o Felipe vai explicar para a gente o que significam essas certificações, também para a gente falar aqui sobre investimentos e como que isso pode ser importante e pode ser um diferencial para nós que somos empreendedores. E para começar, Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Eliane. Obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Agradecer também o amigo Alex Bicalho, que te fez aí a sugestão da entrevista. Ariane, meu nome é Felipe Guerra, represento aqui a Invest Smart. Hoje ela é o maior escritório da XP Investimentos. A XP hoje ela é um pouco mais conhecida do que a Invest Smart, mas hoje estamos chegando em todo o Brasil também, e em pouco tempo a gente quer ter uma marca tão forte quanto a da XP em todo o cenário nacional. Iniciei minha carreira fazendo curso de Direito, e nesse caminhar, né, do empreendedorismo, eu não me via vendendo direito. O que é isso? É se formar, e quando você forma para vender alguma coisa. E lá atrás eu não me via vendendo direito. Então eu terminei o curso na Santo Agostinho, uma faculdade aqui da nossa região, e a partir dali eu fui empreender no mercado de entretenimento. E dentro do mercado de entretenimento eu pude conhecer o mercado de ações. Eu tinha um comércio que era um barzinho, e esse barzinho ele estava quebrando, né? Sim. Então eu não via dinheiro ali no meu mensal, né, para estar apurando. Eu pagava todo mundo no final do mês e não sobrava para mim. Aí um amigo, ele já investia em ações, e na época ele fez uma sugestão de uma ação para a gente comprar, e a gente comprou, e o dinheiro meio que dobrou. O dinheiro rendeu. Em 45 dias ele dobrou. Que legal. Eu fiquei assombrado com aquilo, porque eu trabalhava tanto e não via a cor do dinheiro no final do mês. E tem muito empresário, né, por aí assim, viu, Felipe? Eu imagino que sim. E ali foi a primeira escola, porque eu fui entender que no mercado existem os participantes do mercado, e dentro dos participantes do mercado existe o assessor de investimentos. E o assessor de investimentos, ele está no mercado para justamente fazer esse intercâmbio corretora e investidor. Então foi ali que começou o nosso trabalho. A gente está falando de algo há 15 anos atrás, e a gente vem trabalhando aí na cidade e região, tentando colocar o nosso escritório como uma marca forte, disponibilizar isso para os investidores da cidade e região. Hoje a gente está indo para quase 2 mil clientes ativos. Que legal. A gente faz a gestão de quase 200 milhões no nosso escritório. Tem quanto tempo o escritório? De escritório, efetivamente, a gente está indo para 13 anos.
13 anos. Então são 13 anos a gente nessa batalha. Eu comecei inicialmente dentro da casa dos meus pais. Uma caminhada boa, né? Então você fez uma transição de carreira lá atrás. Assim, e no meio dessa transição tinha um bar. No meio dessa transição tinha um bar. Tanto que a gente brinca, né? Eu falo com o Alex, as reuniões com ele sempre são em bares. Sim. Eu falo com o Alex, essas experiências a gente tem também. Mas a gente fez essa transição e está colocando aí o escritório à disposição das pessoas. E a gente vai bater um papo maior aqui ao longo da entrevista aí. Muito bacana. Bom, bacana demais sua história. Acho que a vida do empreendedor é isso, né? A gente tem um caminho e nesse caminho existem vários pedregulhos, né? Mas eu já diria Freud, de erro em erro, que a gente encontra o aprendizado, né? Como fazer certo, né? É verdade. Que legal. Bom, mas olha, para os empresários assim, que ainda não investem, o que você sugere assim, como passos primeiros, sabe? Para que esse empreendedor possa investir. E antes de falar dos passos até, talvez seja importante frisar por que investir. Por que olhar para esse mercado de ações como um campo fértil, né, ou uma possibilidade de fazer render dinheiro, igual você teve essa experiência, né? Ariane, é muito importante você estar fazendo essa pergunta, porque eu estou falando, eu vivendo lá dentro do restaurante. O nosso dia a dia ele já é tão preenchido, tão conturbado, que talvez falte o olhar mais atento para essa parte do financeiro. A época lá do meu restaurante, uma coisa que eu sentia muita falha era que os meus funcionários eles tinham muito pouca educação financeira. Uhum. E eu talvez naquela época, se eu tivesse tido conhecimento e a indicação, eu tentaria trazer esse conhecimento financeiro para eles, porque eu trazendo conhecimento financeiro para os meus funcionários, eles teriam uma qualidade de vida melhor. Verdade. Essa qualidade de vida melhor, ela iria impactar no atendimento deles com os nossos clientes à época, e estaria um ambiente mais satisfatório para a empresa como um todo, e isso desaguaria em maior faturamento, né? Que é o com que certeza. Todo empresário busca. E aí, olhando para o campo global do empresariado, a gente, hoje atuando no mercado, a gente sente muita falta do empresário que ele vai se preocupar com detalhes que impactam o seu negócio. Por exemplo, tem muito empresário que ele está tão ocupado que ele não se preocupa em remunerar o caixa da empresa. Às vezes a empresa tem um caixa ali satisfatório, um caixa robusto, e se ele estivesse remunerando bem esse caixa, se preocupado com isso, estaria trazendo mais robustez para a empresa dele. Uma sobra de caixa maior para ele estar fazendo um investimento, está fazendo uma confraternização com seus colaboradores, dentre outras coisas que a gente fala que o empresário, geralmente, ele se preocupa tanto com a empresa que ele esquece que a pessoa, empresário, ele está intimamente ligado ao PJ. Então, se a gente não faz esse trabalho muito bem customizado dentro da empresa dele, muito provavelmente pode ser que ele pessoalmente, na vida pessoal, dentro da família, ele não esteja organizado do ponto de vista financeiro. Então a gente acha que essa importância de buscar o conhecimento e essa assessoria seria na parte também organizacional da empresa dele. Ele poderia estar pensando ali no processo sucessório, porque muitas das vezes o empresário ele vai crescendo e ele soma-se um patrimônio muito grande. E a gente até brinca no escritório que ele está trazendo uma qualidade no primeiro momento, mas lá na frente ele pode trazer um problema para a família dele. Porque se ele não pensa na sucessão, a gente acaba que a família, no momento evento morte, ela pode encontrar alguns conflitos ali dentro do processo judicial, do processo tributário, que não foi organizado e que isso vai trazer um tenebroso, problema, né? É muito tenebroso. Demais, né? E aí a gente até brinca que morrer no Brasil ainda é barato. Porque Por enquanto. Em outros países a gente sabe que o custo tributário do evento morte em cima do patrimônio, ele é muito significativo. Então a gente brinca isso, mas é uma verdade. Fazer a sucessão no Brasil em vida hoje para o empresário é importante ele pensar nisso, porque isso vai impactar no longo prazo. Então, com certeza. E esse passo a passo, Felipe, assim, de onde que esse empresário começa? Assim, tipo assim, olha, nós temos aqui muitos ouvintes, né?
a nossa audiência gigante, né, Paulo? A gente já sabe que o nosso programa ele tem uma audiência muito bacana aqui na Rádio Unimontes, graças a Deus. Obrigada a você, ouvinte, que toda quinta às 18 horas está sintonizado com a gente. Queria muito que você falasse para esse ouvinte que está escutando a gente, e eu tenho certeza que uma grande maioria empreende, porque esse programa ele foi idealizado para colaborar com o empreendedor, né, para esse empreendedor ter mais clareza a respeito das atitudes, das possibilidades e oportunidades que existem no mercado. E eu achei, inclusive, muito bacana quando você falou da visão de liderança, né? Porque aí você falou de uma gestão ativa, né? Você falou, olha, se eu tivesse tido conhecimento, eu teria passado esse conhecimento para os meus colaboradores, porque os meus colaboradores com educação financeira, eles teriam um outro olhar para a questão do dinheiro e quem sabe, assim, eles se sentiriam mais motivados a produzirem mais e melhor e, logicamente, eu também produziria mais e melhor, né? Perfeito. E a maioria dos gestores não tem essa visão ativa de liderança com relação às equipes, independente se a equipe dele é um ser humano, ou 30, ou 100, ou 150. Tem muita gestão que ela ainda não está ativada, ela ainda não é criativa, ela não é humanizada, ela olha para o colaborador apenas como um ser que está ali para poder cumprir uma função e fazer o negócio funcionar. E se funciona bem ou se funciona mal, vai ter lá os culpados, sejam internos ou externos, mas a gestão está cega, né? Ela não olha ali para dentro do negócio de maneira humanizada e sistêmica, né? Que a gente costuma dizer, ou seja, olhando todos os pontos para ligar todos os pontos e fazer o negócio funcionar. E aí, quando você trouxe essa sua visão, eu achei super interessante e eu adoro quando o gestor senta aqui e fala sobre olhar para a equipe de uma maneira, com um olhar diferente. Tipo assim, poxa, se eu gosto de dinheiro, eu acho que minha equipe ama dinheiro também e quer ganhar dinheiro como eu. Como é que a gente faz para melhorar isso, né? E talvez esse empreendedor ou aspirante de empreendedorismo que está nos escutando aqui, ele esteja se perguntando, tá, muito legal falar de investimento e tudo, mas por onde é que eu começo? Qual é o meu primeiro passo? Perfeito. Eu queria até adiantar, Paulo e Ariane, que eu escuto vocês todos os dias também. É muito bom. É a rádio do conhecimento, da cultura, verdade, né, Paulo? Os melhores músicos estão aqui, com certeza. É verdade. Ariane, como começar e onde começar, eu acho muito bacana, porque se você pegar quem me convidou para a entrevista, o Alex Bicalho, ele juntamente com amigos, empresários, eles entenderam que compartilhar conhecimento é fortalecer o empresariado. Então eles começaram a confraria deles lá, eu acompanhei todo o início e eles hoje têm uma confraria muito forte. Sim. Candidatos a governador, deputados vão lá falar na confraria deles. Então acho que o começar, ele não exige muita coisa, ele exige a vontade. Interesse, né? A vontade e o interesse de estar mudando. E essa vontade e interesse de estar mudando, a gente tenta mostrar que o nosso escritório, por exemplo, a forma de a gente contribuir, a gente tenta levar palestras de educação financeira para o empresariado que quer levar. Legal. Porque a gente levando isso para o funcionário dele, automaticamente a gente vai chegar nele. A gente vai tentar organizar a vida financeira dele, montar um planejamento de curto, médio e longo prazo. E dentro desse planejamento, a gente chama até do diagnóstico da vida financeira do cliente. A gente vai fazer o diagnóstico e a partir dali a gente vai tentar trazer as soluções para que ele possa estar implementando dentro do cotidiano, do dia a dia dele, entendeu? Entendi. Então, o começar, na minha opinião, é muito simples, é ter o interesse realmente de querer melhorar, de querer uma mudança, e a partir daí é procurar realmente as entidades, como a ACI, que você me falou, é muito presente. Sim. Ela está sempre fomentando concursos, palestras, procurar entidades como o nosso escritório. A XP ela veio como um contraponto dos bancos tradicionais, então ela realmente vem para ajudar o investidor. Então eu acho que seria sair da inércia ali e procurar de forma mais ativa auxílios, né, para que ele pudesse estar organizando a vida financeira, procurando levar esse conhecimento mais técnico ali de forma simples para os colaboradores e para ele também. Ótimo. Então você está falando inclusive de uma visão sistêmica, né? Envolver a empresa nessa visão, né? Então Perfeito. A gente pode falar que o primeiro passo seria sensibilizar as pessoas a respeito do tema, depois diagnosticar as possibilidades, não é isso? E montar uma estratégia que
seja possível de realizar. Perfeito. Pegar essa estratégia e transformar no plano de ação para realizar. Perfeito. Ótimo. Mas nesse meio aí, lógico que a gente erra, né, Felipe? O que você enxerga que são erros assim mais comuns que os empresários acabam cometendo quando eles já estão sensibilizados, viram que é interessante e estão montando um plano de ação para poder investir? Onde é que esse cara erra? Poxa, onde ele erra? Os erros mais comuns, assim. Eu vou tentar te mostrar, assim, meu ponto de vista de quem está no dia a dia. Eu acho que o empresário, ele se preocupa pouco com a parte financeira do negócio dele. Ele vai muito ali para a parte de crédito, isso aí ele está atento das possibilidades, mas eu acho que a parte de poupança daquela empresa, talvez ela não é muito bem, não vou falar gerida, mas talvez demanda pouca atenção. E eu acho que o erro está aí. Talvez não dá a devida importância que aquele tema possa impactar na empresa. Então talvez o empresariado ele vai por indicação. Meu amigo está fazendo isso, eu vou fazer. E ele não pega ali um consultor financeiro ou um assessor de investimentos para estar fazendo esse auxílio na parte mais técnica e trazer de forma mais dinâmica para ele ali dentro de um plano, né? Para que ele possa olhar de forma mais panorâmica e tomar suas decisões. Bacana. Eu falei aqui agora, né? Onde que o cara é? Relógio que a gente fala de maneira generalizada, né, gente? Que a gente está falando para o empreendedor, para a empreendedora, né? As empreendedoras estão aí com cada vez mais com espaço, né? No empresariado brasileiro. Éramos 9 milhões, viramos 30 milhões aí com a pandemia, né? A gente falando isso aí em nível nacional. E aí, eu estou falando disso justamente para falar sobre pandemia, porque você falou desse olhar, né, para as reservas, e a gente sabe que um dos problemas maiores que nós tivemos quando veio a crise da pandemia, além, lógico, né, das perdas assim incomensuráveis que a gente teve, né, de um drama mesmo, uma tragédia que a gente viveu relacionada à vida humana, né, as perdas, mas também com relação às empresas que morreram, né? As empresas que fecharam as portas e muita gente ficou desocupada, ficou desempregada, né? Enfim, foi uma época muito terrível. E aí, naquela época, o que se discutia-se muito eram as questões das reservas. A grande maioria das empresas não tinham reservas, né? Eu, por exemplo, posso dizer que na época a gente tinha acabado de sair de um roubo, roubaram um dos nossos negócios, roubaram tudo que a gente tinha, né? Dentro da loja, assim, a gente ficou acho que com 12 peças de cliente dentro da loja, graças a Deus que as peças do cliente que aí tem afetividade, né, não foram levadas, e assim, foi muito complexo pra gente levantar de novo, né, aquele grau de reserva dentro do negócio. Então a pandemia pegou a gente bem num momento muito complexo assim, dos negócios, mas eu vejo muitos outros negócios que vinham bem, né? E quando veio a pandemia também não deu conta. Então acho que o empresariado ele também tem que ter esse olhar. Essa coisa do investimento está muito relacionada à reserva, não está? Ao resguardar o patrimônio? Perfeito. Eu diria que está dentro de não só resguardar, eu diria que está dentro de planejamento. O que acontece muito hoje no Brasil é que o empresário ele confunde a parte dinheiro, empresa, a parte dinheiro, pessoa física. E essa confusão, ela às vezes, ela confunde o que a gente chama de caixa. Porque se a pessoa, ela de forma mais ativa, ela passa a fazer essa confusão, talvez ela deixe de fazer o que você está me falando, que é ter planejamento, ter uma reserva financeira. Não só reserva financeira, ter também conhecimento técnico de modalidades de crédito que ele pode estar acessando no mercado num momento mais conturbado. Não que ele vá pegar, mas ele ter essa consciência de que existem essas linhas de crédito e que isso, num momento mais adverso, pode ser acessado e utilizado a favor dele. Eu acho que esse é o ponto. Então, acho que o empresário, na pandemia, o que eu sinto na pandemia é que foi se colocado à prova o que efetivamente é o empresário. O empresário, ele é realmente alguém que ele se joga no abismo
E ali na queda ele vai construindo algo para que ele não se esborrache lá no chão. Ou é um avião, ou é um paraquedas. E isso é no meio do caminho. É sempre assim, não tem um modelo ali, uma receita de bolo. Sim. É sempre muito complexo, muito difícil. Mas se ele realmente é empresário, está isso dentro do sangue dele, ele vai sair dessa diversidade, ele vai ser mais ativo. O que a pandemia ela trouxe, na verdade, foi uma seletividade. Ela quebrou, sim, com algumas empresas, mas abriu uma oportunidade muito grande para várias outras. Porque abriram vários canais de venda. De crescimento, né? De crescimento que não tinham. A gente pega, por exemplo, essa nossa entrevista aqui. Pô, isso chega na palma da mão das pessoas de uma forma mais fácil, mais acessível. Então, os canais de vendas aumentaram. A época é muito bacana, porque a gente, na nossa assessoria, eu, pelo menos, procuro estudar muito a história. Para você tentar, não é prever o futuro, mas é entender o que pode vir a acontecer. Então, a gente achou que estava muito parecido com a crise de 29, porque tinha uma incerteza muito grande, poderia trazer ali uma recessão muito grande. E aí, conversando com alguns empresários mais experientes, eles falavam assim, cara, a gente vai sair dessa. A gente vai sair dessa mais forte. E foi o que efetivamente aconteceu. Pareceu-se muito com o 29, mas você vê que a dinâmica do mercado hoje, a dinâmica da tecnologia, a gente pega que de 2020 para cá, as ações de tecnologia foi o que puxou o crescimento do mundo. Você pega a valorização delas, chegaram a um absurdo, sei lá, 500%, 600% de 2020 para cá. Então, quando a gente pega a valorização de alguma coisa dentro do mercado, você vê que teve crescimento. Então, esse crescimento ele veio através dos empresários que buscaram esse conhecimento técnico. Muito provavelmente o seu negócio, naquele momento, daquela diversidade, você tirou lições ali daquele evento e se aplicou na prática. Você não parou, você continuou aqui prosperando, crescendo. Então, eu acho que 2020 ele veio como um aprendizado. Empreendedor tem que estar sempre com o mood visionário ligado, né? Tem que ter um botãozinho assim, visionário. Verdade, é verdade. A gente tem que estar antecipando mesmo, verdade. Né? E acreditando, né? E acreditando também, porque senão como é que empreende sem fé, né? Não dá, não tem como, gente. Empresário, se a sua fé está pouca para empreender, busque meios de você ampliar essa sua fé, de acreditar no mercado, acreditar nas pessoas, de mudar a sua consciência acerca da gestão, porque faz muita diferença. E como a gente está falando aqui de mood visionário, de olhar adiante e tudo, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre investir a curto, médio e longo prazo, né? Como é que o empresário ele olha para isso e como é que esse empreendedor ele pode decidir qual que é o melhor investimento para ele? Olha, voltando um pouco na nossa pergunta aí que a gente estava falando, foi feito um estudo com esportistas olímpicos, aí assim, querendo entender o porquê que... Eu estou falando assim de um esporte específico, o tênis. Sim. Qual que era a diferença dos 5 melhores atletas do tênis para os 25 melhores atletas? Então, lá do 25º pro quinto ao primeiro ali, né? Qual que era a diferença? Aí tentaram entender se era mais treinamento, se era acordar cedo, se era material esportivo, se era investimento na infância. E descobriu-se que não era isso. A diferença do 1 ao 5 ali pro 25º era apenas a fé de ele acreditar que ele errava um ponto e que ele ali, ao errar aquele ponto, ele sempre pensava assim, a positividade. Cara, errei, eu treinei, o próximo eu vou acertar e vou ganhar. Então, eu acho que isso é um pouco do que a gente vê no mundo empresarial, que é o acreditar. E voltando aí para a pergunta que você me passou, o curto, médio e longo prazo. Esse curto, médio e longo prazo, Adriana, quando a gente trabalha no nosso dia a dia, a gente acha muito importante ele, porque quando eu sento com o cliente, eu preciso entender dele, a necessidade dele, do que ele está querendo no planejamento financeiro. Porque às vezes, olha só para você ver, às vezes não é ter dinheiro, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não pensa na família, ela não quer responsabilidade com os filhos. Ele fala assim, quer só pagar a escola, tá ótimo para mim. Ele não pensa no futuro. Hoje, carpe diem. É isso. A gente pega, às vezes, Ariana, parece mentira, clientes que ganham 70, 90 mil reais por mês, e você pega, ele não tem uma
Um O que planejamento. a gente falou da reserva de emergência, ele não tem. O cara ganha 70, 100 mil por mês, ele não tem uma reserva de emergência. Se acontecer uma eventualidade, alguma coisa inesperada, talvez ele não vai conseguir acessar esse dinheiro que ele precisaria. Entendi. Entendeu? Então, o curto, médio e longo prazo, ele é muito mais para que a gente compreenda ali as expectativas das pessoas, realmente de curto, médio e longo prazo, para que a gente possa, junto com a pessoa, desenhar um modelo de assessoria, um planejamento de aposentadoria para ele de forma mais efetiva. Se ele tiver a noção quais são suas demandas, suas prioridades de curto, médio e longo prazo, automaticamente vai facilitar a montagem desse planejamento, a montagem desse estudo aí, para que a gente possa estar auxiliando ele. E tem também aquela coisa assim, né, do fluxo de caixa do negócio, porque às vezes você precisa de um fluxo de caixa em um nível elevado, né, ou seja, trocando miúdos, eu preciso de uma grana boa para trabalhar no mês, para eu poder fazer investimento, para eu poder pagar minhas contas e tudo. Então eu não tenho, por exemplo, um nível, eu não posso ter um dinheiro parado ali, né, porque não é parado, né, porque o investimento ele vai, na verdade o investimento ele leva a gente para um campo de olhar isso como movimento, né, porque o investimento ele vai estar rendendo, não é um dinheiro que está parado, ele vai estar rendendo. Mas, às vezes, é uma grana... Eu estou dando a minha visão, viu, Felipe? Estou aprendendo com você aqui. Aí, às vezes, eu olho e falo assim, bom, mas essa grana aqui, eu não posso deixar ela ali muito tempo, porque no meu negócio, em tal época, eu preciso ter um caixa maior para trabalhar, porque aqui é a época onde eu faço investimento e tudo. E se eu faço investimento para tirar a longo prazo, pode ser que, quando eu precisar... dependendo do que o meu planejamento me render, eu vou ficar olhando para aquele dinheiro, eu não vou poder tirar ele, porque senão eu vou perder dinheiro. E vai ser naquela época que eu vou precisar de um fluxo de caixa mais alto. Então, assim, essa visão do que eu vou investir a curto, médio e longo prazo vai gerar em mim a minha capacidade financeira de reservar essa grana para estar rendendo ali. Esse é um trabalho que você vai fazer comigo, por exemplo, se eu fosse chamar para falar, Felipe, me ajuda aqui, que eu preciso trabalhar essa questão dentro do meu negócio. O que eu faço? Aí seria algo que você estaria atento para poder me fazer a indicação de como seria esse investimento, né? Perfeito. Esse é o nosso papel, estar buscando orientar de forma mais precisa a parte financeira, desde que seja a constituição ali do caixa da empresa, o planejamento de investimentos de médio e longo prazo, porque também os investimentos mais médio e longo prazo, eles remuneram melhor o dinheiro, eles bonificam mais o empresariado por essa disponibilidade de deixar as instituições trabalharem com o tempo o dinheiro deles. Então, a gente, sim, seria esse o nosso campo, de auxiliar na busca, entendimento de quais são os produtos, de como eles funcionam, e a partir daí, junto com suas expectativas, a gente monta esse alinhamento. Ótimo. E a gente sabe também que investir tem muito a ver com riscos, né? Lógico, né? Então, assim, o empreendedor ele tem que avaliar bem para poder, inclusive, mitigar esses riscos, né, associados com os investimentos. E aí, eu fico pensando sobre os sinais de alerta que nós, empreendedores, temos que observar, por exemplo, para evitar investimento fraudulento. A gente sabe que no mercado tá cheio de confusão. Tem gente oferecendo tudo quanto é tipo de investimento. Agora mesmo a gente está num momento muito delicado. Eu falo porque o nosso ramo, né, o ramo de joalheria, pena muito, né? Principalmente quando o dólar está nessa confusão, sobe dólar, sobe metal. Então, se você pensar que a gente trabalhava com um percentual, com um valor de metal no início do ano, e hoje esse valor ele está passando os 45%, né, de aumento de valor, é surreal você vivenciar isso no ano. E aí, se eu não olho para o meu mercado, para a minha mercadoria, né, e revejo todos os meus parâmetros ali, me adequo à nova realidade, eu vou embora pelo ralo. Então, eu quero muito que você fale para nós sobre os riscos, né, e o que está no mercado aí que você tem que pensar e refletir acerca, mas só no próximo bloco, porque, incrivelmente, nós já chegamos no final do nosso primeiro bloco. Quando o assunto é bom, né, Paulo? Paulo está aqui, assim, tisque. Por que não demorou mais um pouquinho? Mas nós temos mais um bloco aí. Pessoal, fiquem aí com uma musiquinha muito bacana
que o Paulo vai trazer para nós, e daqui a pouco a gente volta com o Felipe Guerra falando mais sobre a questão do investimento e do risco e o que podemos observar aí nos cenários. Mas antes eu quero te convidar para você seguir o nosso canal lá no YouTube, o Empreendedor em Ação. Lá você vai achar os shorts aqui dos nossos bastidores, as entrevistas, você vai ouvir todos os podcasts na íntegra que foram gravados aqui dos nossos programas. Tem muita coisa boa, valiosa lá. Outra coisa, tem sugestão, tem crítica, manda e-mail pra gente, é o empreendedoremeaçãomoc@gmail.com.br. Me segue lá no Insta, Ariane Galdino _Reinventa, para dicas, conteúdos, também para ficar sabendo da nossa programação aqui da rádio. É isso aí, fique aí que daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. É rápido, é 2 pauzinhos, né, Paulo? Música bacana e você já volta aqui com o nosso Empreendedor em Ação. Quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, a Fadenor, a Classic Men's Club, a Cris Joias e a Impremix. Voltamos com o Felipe Guerra, ele que é assessor de investimento e gestor aí do Invest Smart, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o escritório, viu, Felipe? Porque eu sei que tem uma barganha gigante, assim, de profissionais lá, né, para colaborar aí com quem deseja entrar no mundo do investimento. Mas nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a questão do risco, né, que a gente sabe que investir envolve risco. Mas como que o empreendedor, ele pode avaliar, mitigar esses riscos associados aos investimentos, né? Assim, quais seriam os sinais de alerta que precisamos observar, já que o mercado é terrível em alguns pontos e a gente tem, sim, muito investimento aí que é fraudulento, que é de alto risco, não é isso? Perfeito. Você me falou, Ariane, do seu ramo de atuação empresarial, aí você me falou do Campo Joias, né? Isso. A importância de talvez você ser bem assessorado, ele envolve também disso. Como a gente falou, questão de curto, médio e longo prazo, você imagina que a Ariane, na sua organização financeira, ela tem o caixa da empresa, que é o curto prazo, ela vai buscar através do assessor remunerar melhor esse caixa dela. Ela tem um investimento de médio e longo prazo, onde é que ela consegue ali se expor a outros investimentos. Se fosse assessorado pelo nosso escritório, a gente talvez iria te mostrar que esse ano, por exemplo, a gente, desde o final do ano passado, a gente montou posição em ouro. Então, seria uma forma de a Ariane estar protegendo o seu comércio. Se ela tivesse a disponibilidade para médio prazo, ela pegou retornos de 30% a 60% no ano. Então seria uma forma dela estar contrapondo a dificuldade ali do físico de estar repassando esse aumento, ganhando com esse aumento. Então, se ela ganha com o aumento na parte dos investimentos financeiros dela, ela poderia de alguma forma trazer promoções, descontos ali. Sim, para a pessoa física. Então a gente montou posições. Uma forma de você fazer essa avaliação também por exemplo, você tem um concorrente que ele está no mercado, é a Vivara. Sim. Então a gente gosta muito das ações da Vivara para curto, médio e longo prazo. Eu brinco que é uma das ações que eu compro para longo prazo para minha filha, que eu falo que eu vou dar uma joia daqui 15 anos para ela. Aí eu vou comprando ali, sei lá, 100 A Vivara reais. mesmo abriu o capital pouco tempo depois da pandemia, né? Uma maneira de restaurar mesmo os pilares do negócio, perfeito, né? Que com certeza... Perfeito. E a gente vê que é o seguinte, como você tem o acesso às pessoas, a Vivara, ela serve meramente como um informativo para a Ariane, para ela entender como é que o macro tá. Ela vai no balanço lá, é aberto para todas as pessoas visualizarem, ela entender onde é que está se vendendo mais. Por exemplo, a Vivara ela tem segmentos. Aí você pega que de 2020 para cá, o segmento que mais deu saída nas ações foram o segmento mais popular. Joia, né? Geralmente isso. É um pouco mais um pouco mais conservador até, né? É um mercado bem conservador. Muito conservador. É um mercado que as pessoas procuram como defesa nesse momento. Então, inclusive o risco, os próprios governos, né? A gente tem muito governo trocando a reserva dele em dólar por metal. Muito. Que é o que mais inflaciona hoje o mercado do metal, é isso, né? É o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um processo inflacionário no mundo. Então, como é no mundo, ouro se valorizou muito. Então, a nossa visão no final de 2023 foi justamente essa. A gente mostrar para o investidor como que ele mitiga o risco. Conhecimento. Isso. Então, sendo bem assessorado, ele conhecendo,
Lá em 2023, final de 2023, a gente mostrou para ele, olha, a gente está passando por um processo inflacionário, ele pode se agravar, e aí você pode correr para o ouro. É reserva de valor, é onde é que você consegue manter seu dinheiro no tempo. E não só as pessoas físicas, como os bancos centrais correram para esse ativo aí. Então, você me perguntando como que ele mitiga o risco aí, através de conhecimento técnico. A gente pega o próprio Bitcoin, é considerado ouro digital. Sim. É por isso que ele é tão procurado hoje em dia, é tão falado, porque ele é considerado o ouro digital. Então, em um momento inflacionário, você vê que as pessoas correm para esse tipo de ativo. Mas também a falta de conhecimento mostra que o Banco do Japão agora subiu a taxa de juros por lá. A bolsa por lá teve a maior queda desde 1987, né? no dia. Gente, é muito. E o Bitcoin caiu, muito. caiu da mesma forma. Sim. Então, será que aquilo realmente é uma reserva de valor, o Bitcoin? Eu entendo que veio para ficar. É igual a gente estava conversando aqui antes. Eu acho importante, eu queria só introduzir essa pergunta. Claro. Porque a gente estava aqui nos bastidores conversando e você até falou uma coisa importante, que é o fato de nós, seres humanos, sermos medidos à emoção, né? Movidos à emoção. Medidos e movidos também, dá na mesma. Né? E essa relação com o dinheiro, muitas vezes é ela que vai trazer a tragédia dentro do negócio, das famílias, né? Do caminho profissional. E assim, seu escritório hoje, ele conta com profissionais lá de diversas áreas, né, Felipe? Advogado, administrador, economista, que tem o objetivo de oferecer essas estratégias personalizadas para o cliente, que é o que você está trazendo aqui para a gente. E a gente sabe que tem uma importância enorme da gente não cair nessas fórmulas mágicas para atingir sucesso e investimento. Principalmente hoje, que a gente tem muito conteúdo sobre o assunto na internet e a gente tem muita coisa fraudulenta mesmo. É nesse ponto que eu queria muito que você falasse, até porque é importante a gente ouvir isso de um assessor de uma área de investimentos, né, a respeito dessas coisas novas que estão surgindo, igual você falou do Bitcoin, que veio para ficar, né, mas que está passando por um momento super sensível, não é? É verdade, é verdade. E aí, volto mais uma vez na parte do conhecimento técnico. O empresário ele tem que buscar o conhecimento técnico na parte do Bitcoin, Adriane. Hoje, qual que era a grande dificuldade? A pessoa queria investir em Bitcoin, ela não entendia como que investir em Bitcoin. E aí ele tinha que ir para corretoras internacionais, corretoras sediadas em outros países, mandar o dinheiro dele via um Pix ou um teste para as corretoras e confiar que o dinheiro estava seguro. Então, o conhecimento técnico para investir em Bitcoin, ele traz essa segurança da pessoa entender e fazer isso com clareza. Hoje, a gente no nosso escritório, a gente até tem uma parceria com o mercado Bitcoin, que hoje no Brasil é a maior corretora que tem trabalhando nesse mercado. Então, a gente gosta de mostrar às pessoas que existe o parceiro, que ele é um parceiro com renome nacional e que as pessoas podem estar buscando fazer as alocações dele nesse tipo de ativo também. O problema do Bitcoin é que ele veio associado a muito canais de golpistas. Entendi. Como era um assunto novo, um assunto que pouca gente dominava, aí alguns golpistas se aproveitaram da situação. E aí, você sabe, golpista não tem só limite para eles, não tem princípio. Eles usam de tudo para estar fazendo essa abordagem. Muito parecido com o que foi a internet na década de 90, era muito novo, pouca gente conhecia, e hoje a gente vê que a internet ela segmentou, ela está aí para isso que veio. Bem sólida, né? Muito sólida. E o Bitcoin, eu acredito que já está no nosso dia a dia. Você vê que o Pix, ele é fruto do Bitcoin. Ele é fruto dessa transferência rápida das blockchains, né? Dos Bitcoins lá. Então, eu acho que todo e qualquer ativo que você queira investir é buscar o conhecimento técnico para que você possa, dessa forma, com o conhecimento técnico, mitigar os riscos. Porque, gente, a gente é muito emocionado com dinheiro. Não é? Dopamina, né? Dopamina. Eu pego R$100 e passo um negoção, e daqui a pouco eu tenho 150, você tá doido, eu vou ficar doida. Então, assim, acho que é do ser humano, não é? Verdade. Mas a gente estava falando também sobre essa questão de consórcios, né? Porque consórcios, antecipação de recebíveis, a gente pode olhar para tudo isso como uma maneira de viabilizar, né, investimento no negócio e viabilizar a possibilidade de você criar uma renda também, não é, Felipe? Como é que é? Explica pra gente. Perfeito.
quanto a essas modalidades de soluções financeiras, que é a antecipação e o consórcio, o que a gente traz para o investidor lá no nosso escritório é que sempre que ele precisa da modalidade antecipação, a XP começou a atuar nesse processo. Tem que ser também com conhecimento técnico, porque se ele usa isso... Vocês entenderam, não é nada de ficar pegando artigo no Google, lendo e achando que você é o rei do negócio de investimento, não, porque não vai rolar. Eu concordo. Sou obrigado a concordar. E aí você pega a antecipação, se ela é usada de forma desmedida pelo empresariado, ele acaba que ele está deixando grande parte do lucro do negócio dele dentro dessa antecipação. Ele está transferindo o lucro dele para uma outra empresa, que está fazendo essa antecipação. Sim. Então, realmente, é uma forma de crédito, de acesso a um crédito rápido ali, mas ela tem que ser bem calculada e bem pensada. Porque senão o empresário está fazendo tá usando como paliativo. Ele usa ali no primeiro momento, resolve os problemas dele, mas perde muito dinheiro no médio e longo prazo. O consórcio é uma modalidade muito usada pelos brasileiros. Não só as principais empresas que trabalham com consórcio, mas o brasileiro ele tem essa cultura de usar consórcio até em grupos familiares. Eles fazem ali um consórcio no grupo, no seio familiar. E é uma modalidade muito boa, Adriane. A falha é como ele foi vendido ao longo dos anos. Geralmente ele era vendido como um processo... O cliente quer pegar um dinheiro, é vendido um consórcio ali de forma embutida nele ali no empréstimo. O cliente quer fazer uma compra, era embutido isso ali. A gente fala que até a famosa venda casada. Aí as pessoas tomaram meio que medo e receio de fazer o consórcio. E outro problema do consórcio é que, às vezes, ele era utilizado com um grupo com 4 mil pessoas, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas. Sinceramente, essa pessoa que entra no grupo com esse volume de participantes, é muito difícil que ele seja contemplado. Não é fácil a contemplação. Eu estou falando a contemplação por sorte, não a contemplação por lance. Mas quando você pega o consórcio e utiliza ele dentro de um planejamento financeiro, ele pode ser muito benéfico. Porque se a pessoa tiver capacidade contributiva, sobra de poupança mensal, e ele tem que direcionar isso para algum lugar, o consórcio ele pode ser utilizado numa espécie de sucessão, ele pode ser utilizado numa espécie de crédito mais barato para o empresário, ele tá acessando esse crédito. A sucessão você fala porque se o consorciado falecer, o consórcio ele passa para os... Perfeito, porque ele tem em alguns casos, ele tem ali um seguro de vida embutido. Sim. E o evento morte faz com que aquele consórcio seja quitado e o dinheiro é repassado para a família, como uma espécie de serviço ali. Então não entra nem em inventário. Ótimo. Mas você estava falando antes da pergunta, desculpa até eu ter te interrompido, é porque eu acho importante a gente falar, porque às vezes o consórcio, para muita gente, criou-se essa aura aí, né, que você trouxe, assim, gente, não é um negócio bom. E às vezes você pega um microempreendedor e para ele é o que é viável. É o que é viável para ele poder... Tá fazendo poupança. Tá fazendo poupança, justamente. É a visão que ele tem de estar fazendo poupança. Você pega a maioria dos trabalhadores do comércio, por exemplo... Os comerciais, eles estão fazendo consórcio também, porque, né, para comprar o veículo, para poder dar entrada na casa dele e tudo. Então a gente está falando aqui de pessoas que ganham em torno de 1,5 salário, né, 2 salários. E como é que essa pessoa faz para fazer o investimento dela? Essa pessoa, ela necessariamente ela tem que passar primeiro pelo processo de educação financeira. Aí depois que ela passa pelo processo de educação financeira, que ela compreende seus custos mensais, ela vai saber onde ela pode apertar ali a sua torneira, que já é muito apertada, mas onde ela pode apertar a torneira para sobrar um financeiro. E esse financeiro, efetivamente, ele tem que ser direcionado para o Tesouro Direto. Esse é o ativo. Esquece qualquer outra coisa. É o Tesouro Direto. É acessível, o custo para ele é barato. A remuneração que ele recebe é uma remuneração boa de mercado. Então tem que ser o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo federal que dá acesso aos títulos públicos. Então ele vai comprar título público, a gente chama o famoso Tesouro Selic, é o mais básico, mas é ali que ele tem que estar. Ele não tem que estar em nenhum outro produto. E ali ele vai começar a sua poupança
A partir dali ele começa a criar sua reserva de emergência. Criou sua reserva de emergência, ele pode começar a pensar em outras modalidades. Eu até tinha visto um assessor nosso comentou numa entrevista como chegar em 1 milhão com pouco dinheiro. Aí eu vi que teve uma pessoa que comentou nos comentários e colocou assim: mas vai levar esse tempo inteiro? Cara, me desculpa. Se você entrou e nasceu na família que não foi abastada, você tem que trabalhar. E você vai ter que ter a consciência e a ciência clara disso, que talvez não vai ser você que vai usufruir daquele patrimônio no longo prazo. Talvez vai ser um filho seu, vai ser uma esposa sua, você mudou a história da sua família. Sim, quebrar ciclo Cara, de pobreza, às vezes não é fácil quebrar, ainda mais num país onde a gente tem, estruturalmente, a gente é um país de rentista. A nossa taxa de juros, historicamente, ela foi muito elevada. E isso impacta no bolso das pessoas, isso impacta no crescimento, nessa saída ali do ciclo mesmo. Então, como é muito difícil, a pessoa tem que ter muito claro assim, cara, eu quero mudar a história da vida da minha família. A gente, no nosso escritório, a gente pega muito assessor de mercado, a gente agariou muitos assessores aqui da própria Unimontes, do curso de economia. A gente teve um que ele veio do bairro humilde da Jaíba, a família dele era humilde, ele formou em economia aqui. Provavelmente eu acho que ele foi um dos melhores alunos do curso. Ele era muito inteligente, ele era muito batalhador. Ele morava ali perto do Parque Exposição. Ele ia todos os dias a pé até o São Luís e voltava. Isso estou falando um processo de 2 anos diário, e meio, quase 3 anos. Ele hoje é um profissional muito, muito renomado lá em São Paulo. Tem excelentes certificações. É um grande amigo hoje. Legal. E eu vejo que a gente conseguiu mudar a história, e ele mudou a história da família dele. Eu tenho certeza que ele mudou a história da família dele. Ele reescreveu a história da família dele. E isso é muito importante, porque a gente vê que tá acessível para todo mundo. É verdade. Mas é doloroso, penoso. E demora, alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. Muito bacana você falar sobre... Eu cheguei a arrepiar aqui, Paulo. Porque a gente está falando sobre questões sistêmicas, né? A gente está falando de uma vida que envolve, né, toda uma... Né, quem veio antes, quem virá depois. Transformação, isso é incrível. Mas aí, pensando, né, no que você trouxe para a gente, então tem ferramentas aí, plataformas para você recomendar para quem está começando a investir. Perfeito. Eu até separei. Tem realmente algumas plataformas que são muito interessantes para que as pessoas possam baixar e utilizar a seu favor. Aplicativos também? Aplicativos. Legal. É muito importante que as pessoas tenham a clareza. Quando eu entrei no mercado, a gente tem sempre aquele receio, né? Tipo assim, eu tenho que saber muita matemática, tenho que fazer muita conta. Não, gente, não tem. É mais simples do que você pensa. E hoje, você tem que perder essa vergonha de saber o seguinte: as coisas estão mais acessíveis. Para você fazer uma conta é mais fácil. Tem um aplicativo do próprio governo federal, que é a calculadora do cidadão. Esse aplicativo, ele é um aplicativo que facilita para a pessoa fazer contas simples da parte financeira. Ele projetar uma poupança no tempo, quanto que ele vai chegar com o valor lá na frente, poupando X valor por mês, 50, 100 reais por mês. Isso é um app gratuito do governo. App gratuito do governo federal, que ele consegue fazer várias simulações ali, e dentro das simulações ele começa a ter o norte. Então é assim que eu preciso ter essa remuneração, essa poupança, e é esse o tempo para que eu chegue lá no 1 milhão. A gente fala assim, tem muita gente que acha que é difícil chegar no 1 milhão. Às vezes não, é tempo. Às vezes a criança chegar no 1 milhão é mais fácil, porque ela poupando ali 50, 70 reais por mês, ao longo de 30 anos, a máquina do juros sobre juro, ela joga lá no 1 milhão. Verdade. Entendeu? Ela joga com muito pouco dinheiro, 50, 70 reais por mês. Então, é muito mais conhecimento e transformação. A calculadora do cidadão é uma. O aplicativo do IBGE é outra muito importante,
Porque ali ele vai ter as informações econômicas. Quem se aprofundar no tema, começar a estudar, ali ele tem na palma da mão as informações econômicas do nosso país. Inflação, taxa Selic, toda essa parte ele consegue ali dentro desse aplicativo. E é atualizado, né? Muito atualizado, simultâneo. E o mais importante deles, que a gente está vivendo essa onda tecnológica, essa revolução, que é da inteligência artificial. Sim. Então a inteligência artificial ela vem para auxiliar, para você realmente usar ela a seu favor, colocar ali as perguntas e buscar informação. Ele chama Perplexity. E aí esse aplicativo você vai baixar de forma gratuita. Nele você pode perguntar, assim, até para jornalista é muito bom. Sim. Porque você quer saber sobre um tema, você joga ali as informações mais com conhecimento que você tem, e ele te traz de forma resumida todas as informações que tem no mercado ali e com as fontes ali para você estar buscando a informação. Muito bacana. Então eu acho que esses 3 são muito, muito importantes aí para as pessoas. Anotaram aí, né, gente? Ó, não anotou não? Perdeu alguma coisa? Vai lá no canal Empreendedor em Ação no YouTube, segue a gente que o podcast do Felipe vai estar disponível lá na íntegra, tá? Felipe, eu preciso que você fale seu arroba pra mim, que até agora eu não te perguntei isso. O arroba que as pessoas querem seguir o Felipe Guerra, querem seguir a Invest Smart. Quais são os arrobas no Instagram? A gente usa o Finanças com Felipe Guerra. Finanças com Felipe Guerra. Acaba sendo Financas com Felipe Guerra, porque não tem um C cedilha. Então é Finanças com Felipe Guerra. E a gente tem a nossa Invest Smart, que hoje é o maior escritório da XP Investimentos. A gente está indo para 25 bilhões sob custódia. A gente tem quase 130 mil clientes. Então a gente está presente em todo o território nacional. São quase 100 filiais. A Invest Smart tem a de Montes Claros, por incrível que pareça, foi a primeira filial da Invest Smart. Nós somos o número 1 e a gente está aí nesse processo. Mas são esses 2 aí. Já segue lá, gente, para vocês não perderem, né? Porque tem conteúdos que são importantes, né? E é simples, o que eu tô achando maravilhoso é a sua linguagem, que é muito simples e eu acho que colabora muito para o entendimento do empreendedor. Bom, você já recomendou aí as plataformas, né? Muito legal. Eu queria que você falasse para a gente, assim, para esse ano de 2024, o que você enxergou como investimento seguro e se já tem uma projeção para 2025, assim? Olha, a gente, nesse atual cenário, a gente montou algumas posições vencedoras no final de 2023. O ouro foi uma delas, igual eu te falei. A gente imaginou que pudesse passar por um processo inflacionário. Sim. E o ouro seria uma proteção. A gente fez essa posição. Olhando daqui para o final do ano, a gente está projetando uma taxa Selic, que é a taxa média da nossa economia, estável ou passar por algum processo de elevação. Então a gente acha que nesse momento, você pegar a renda fixa, que é o mais tradicional, o mais conservador, é o ideal. Porque se a taxa está pagando muito bem e ela está com viés de cenário de possível alta, você continua sendo bem remunerado. Estava conversando com o Paulo aqui no intervalo, um produto que nesse momento faz muito sentido são os fundos imobiliários. Nesse momento você está pegando ali taxas de aluguéis satisfatórias, você podendo chegar até o famoso 1% ao mês isento de imposto de renda. Então a pessoa tem que só entender que fundo imobiliário você não pode precisar do dinheiro no curto prazo, porque ele tem oscilações. Muitos assessores sem conhecimento técnico, ele vende aquilo como renda fixa. Não é uma renda fixa. Entendi. O patrimônio ele oscila, porque ele é negociado em bolsa, mas o dividendo mensal, que é como se fosse os aluguéis dos imóveis, eles são depositados todo mês na conta do investidor. Ele faz o fluxo de caixa mensal para o investidor. Que legal. Então, a gente talvez trabalharia isso. Eu não vou nem adentrar aqui na parte de ações, porque a parte de ações, pra gente na história, é muito fácil da gente fazer. São 15 anos atuando no mercado. Só que nem todo mundo tem perfil para aguentar a oscilação do mercado de ações. E em bolsa, eu não vou falar que esse é o melhor momento, aquele, porque bolsa a gente brinca que é um cavalo branco que passa todos os dias. Então você não precisa ter medo de perder o cavalo branco, ele passa todos os dias. Então você tem que tirar a ansiedade, tirar essas situações, porque ele passa todo dia. Como ele passa todo dia, se você perdeu hoje, amanhã ele está lá. Então é muito mais de entender o perfil, entender como funciona para você não perder dinheiro. E também, assim, tem uma importância em diversificar os investimentos, né, Felipe? É muito importante. A gente até chama isso de asset allocation. O que é o asset allocation? É que a gente pega o patrimônio do nosso cliente
e vai distribuir ele ali na carteira de investimento em estratégias diferentes e produtos diferentes. Então você pega estratégias diferentes da carteira do investidor e produtos diferentes para que ele mitigue esse risco de estar colocando todos os ovos na mesma cesta. Show de bola. E eu queria muito que você falasse pra gente, porque assim, além do retorno financeiro, né? Quais são os outros benefícios que o empresário ele pode obter, assim, ao investir em capital, parte do capital da empresa? Você já falou muita coisa, mas assim, algo mais assim, focado para isso, pra gente ter... É o caixa da empresa. É o caixa. Invariavelmente o caixa da empresa, ele não sabe disso hoje, o caixa é muito mal remunerado. E como ele é muito mal remunerado, o empresário ele não tem a ciência de que ele pode remunerar bem o caixa da empresa e ter ali o que a gente chama de receitas financeiras. Na hora que ele fecha o balanço dele lá, ele pode aumentar a receita financeira da empresa dele, entendeu? Então é o caixa. O empresário ele tem que pensar no caixa da empresa, que hoje é muito mal remunerado no mercado, e a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito lá no escritório de remunerar bem esse caixa da empresa. Bacana. E para finalizar, gente, chegou o final, vocês acreditam? Vocês têm que seguir o Felipe lá, o @Investmart, né, Felipe? Isso. E o @Financas... Com Felipe Guerra. Com Felipe Guerra, porque é muita coisa legal. Mas para finalizar, eu queria muito que você compartilhasse, já compartilhou muita coisa, mas assim, aquele conselho, porque nós já fizemos aqui o primeiro passo, que é sensibilizar quem está escutando a gente a respeito do tema, né? A gente já sensibilizou, então agora, pessoal, diagnosticar aí as possibilidades e oportunidades dentro do negócio, né? Montar uma estratégia para poder fazer essa coisa funcionar de verdade na realidade. Mas se você fosse dar assim, um conselho para o empreendedor, para o aspirante ao empreendedorismo que está aqui nos escutando, o que você diria? Assim, primeiro passo, mundo dos investimentos. Já está sensibilizado? No mundo dos investimentos, eu não vou só trabalhar o empresário. É porque o empresário ele é a pessoa física. Então a pessoa física ela tem que entender que quanto antes começar, melhor é. Então comece cedo a poupar, a se organizar financeiramente. Porque você vai ter um processo mais facilitado na frente. E a outra é que nunca é tarde para se organizar financeiramente e ter uma vida econômica saudável. Isso vai trazer prosperidade para a família, não só no campo financeiro, mas no campo emocional. E é isso. Nunca é tarde para começar, mas comece cedo. Muito legal. Felipe, quero te agradecer assim, imensamente, né, pela sua presença aqui. Sei que você está recuperando uma gripe. Quase que essa entrevista não dá certo, né? Porque estava sem voz, viu, gente? Mas você se disponibilizou e veio e compartilhou muito com a gente. E isso é muito importante porque esse programa ele tem esse papel de compartilhar gratuitamente as dicas e as mentorias para quem está nos escutando. A gente quer colaborar para que esse mercado empreendedor seja cada vez mais atento, né, aos cenários, a maneira como esses cenários se movem e como que a gente pode mover em conjunto com esse cenário, porque a gente não pode ficar parado, empreendedor, a gente não pode ficar parado, lembra? Mude visionário. Então quero te agradecer imensamente, viu? Ariane, eu que agradeço, realmente a gripe pegou, fortíssima, eu fiquei 6 dias Agora sem é investir na vitamina C? É verdade. Agradecer você, agradecer o Paulo aqui também, toda a receptividade, agradecer ao Alex Bicalho pela indicação. Querido, sempre traz assim, temas pra gente também, colabora, o ouvinte mais colaborativo é o Alex Bicalho. E proponente para o empresariado de Montes Claros, ele é muito proponente, é muito bacana isso. Legal. E agradecer aos ouvintes aí e a paciência deles também. Oi, gente, que isso, foi maravilhoso. Obrigadão mesmo. Gente, olha isso. Imagine, chegamos ao final de mais um Empreendedor em Ação, Paulo. Passou voando. Mas se você perdeu algum detalhe, não se esqueça, nós temos um canal no YouTube, é o Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve, clica no sininho para você receber toda vez que tiver uma atualização. Você vai enxergar um pouco aqui do nosso cenário aqui da rádio, dos bastidores, vai conhecer os nossos entrevistados e vai ouvir lá o podcast na íntegra dos temas trabalhados aqui. Bom, para encerrar, quero agradecer os nossos patrocinadores, a Impremix, a Fadenor, a Classic Men's Club e a Crijói. Se você quiser ser um patrocinador da rádio, chama a gente lá no e-mail empreendedoremasao@gmail.com.br. A Unimontes ama um apoio cultural, né, Paulo? Porque aqui você escuta o melhor da música e você tem o melhor da informação. Obrigado, pessoal. Quinta-feira que vem às 18 horas estamos aqui para mais um programa do Empreendedor em Ação.
Acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.